Fala turma, professor Facina aqui e hoje vamos resolver uma questãozinha do Enem do ano passado, de 2024, de eletricidade. Questão na tela, ele fala o seguinte para você. O LED é um dispositivo eletrônico que conduz corrente elétrica em um único sentido, sendo caracterizado por uma tensão e uma corrente máxima de funcionamento Imax. Um LED acende apenas se a corrente que o percorre está no sentido permitido e se a diferença de potencial ao qual está submetido é igual ou superior à tensão de funcionamento. A figura ilustra o símbolo do LED usado na representação de circuitos. Então está aqui o símbolo dado pelo Enem e o sentido permitido da corrente que ele falou para você. Aí ele falou o seguinte, que um estudante de física analisa as propriedades do LED em um circuito simples de corrente contínua. E ele dispõe dos seguintes materiais: uma bateria ideal de 4,5 volts, dois LEDs de tensão 3 volts e um IMAX de 1 mA cada, e dois resistores de 1,5 kΩ cada também. E o circuito que o estudante pode montar para que ambos os LEDs fiquem acesos e cada um seja percorrido pelo IMAX é. Então tá bom. Galera, duas coisinhas antes de a gente começar a resolver esse circuito. A primeira delas é trazer para você o seguinte: dentro do Enem, nós temos aquelas ideias de competência e habilidade. Essa questão, bem provável que ela virá na competência 2, que é identificar a presença e aplicar as tecnologias associadas às ciências naturais em diferentes contextos. E como ainda não saiu os microdados, é bem provável que essa questão seja classificada ou na habilidade 5 ou na habilidade 6, que é dimensionar circuitos ou dispositivos elétricos de uso cotidiano. Então perceba que o LED é um dispositivo elétrico de uso cotidiano, a gente sempre tem LED sendo usados aí nas instalações, nos carros, coisas do tipo. Ou também pode ser encaixada na habilidade 6, que é relacionar as informações para compreender manuais de instalação ou utilização de aparelhos ou sistemas tecnológicos de uso comum. Belezinha? Então, esse é um primeiro ponto que eu quis trazer para você aqui dentro das habilidades e competências. Segundo ponto, galera, é você entender um pouquinho mais o que é esse LED, certo? Perceba o seguinte: esse LED para a gente, ele é um dispositivo eletrônico que é conhecido como diodo. O diodo nada mais é que um semicondutor. E aí o que acontece? Dentro dos circuitos elétricos, como o Enem também te comentou, esse LED, ou no caso o diodo, ele é representado por um triangulinho com uma barra, certo? Dessa forma. E aí o que acontece? Geralmente a gente faz uma convenção. Qual? A gente chama esse lado aqui de ânodo, ânodo, e o outro lado de cátodo. E logicamente você já conhece esses caras aqui da química. Só que o ponto, galera, é que o ânodo para a gente aqui, ele vai ser positivo. E o cátodo para a gente vai ser negativo. E isso vai te levar a entender por que o sentido permitido da corrente é esse dado pelo Enem. Aí você pergunta assim, mas por que essa convenção? Porque a gente pega esse LED e liga ele a uma bateria. Então está aqui uma bateria. E como a gente faz essa ligação que eu estou te mostrando aqui, você percebe que o positivo da sua bateria, ele coincide com esse positivo que a gente chamou de ânodo. Por isso que o ânodo, no nosso caso aqui, do LED é positivo. E o negativo da bateria é ligado do outro lado, por isso que ele coincide, então, com o negativo do cátodo. E aí você percebe que está no nosso sentido convencional da corrente elétrica, que é o sentido permitido. A gente chama isso aqui de polarização direta desse LED ou desse diodo, como eu comentei para vocês. Quando essa corrente elétrica ela passa, um dos efeitos físicos que é observado é justamente a emissão de luz no espectro visível. Por isso que esse LED acende e ele precisa dessas características de tensão, que é a DDP, e corrente para o seu funcionamento. Beleza, galera? Então, com essa explicação, só para você entender um pouco mais. Agora, indo para a questão propriamente dita, só com essa ideia do sentido permitido, você já começaria a poder descartar algumas opções, que é isso que eu quero que você tenha essa malícia na prova do Enem, isso é importante. Que é o seguinte, você percebe que né, em circuitos elétricos vai existir uma corrente elétrica aqui, por exemplo, na letra A, em total, que ela vai dividir aqui para esse diodo e para esse diodo, nesse caso os LEDs, né? E aí você percebe que como essas correntes estão no sentido proposto, esse circuito poderia funcionar, certo? Quando você vai para a letra B, a mesma coisa acontece. A corrente total vem, ela vai poder se dividir aqui nesses dois ramos, vai entrar aqui diretamente pelos LEDs e você percebe que mais uma vez isso é atendido conforme a gente indicou. Agora, quando você vem para a letra C, você percebe que isso não acontece. Olha lá, a corrente total vem, ela vai poder se dividir. Show. Só que você percebe que agora está contra o sentido permitido. Então, para o Enem, essa opção aqui para você, você nem faria nenhuma conta sobre ela, ela estaria fora da sua análise. Beleza? Agora, na letra D, mesma coisa, isso aqui vai acontecer.
a corrente elétrica ela vai, só que todo o circuito, se você percebeu, a corrente só tem um caminho, ela está em série, e atende o critério que foi dado pelo Enem. Então, essa letra D poderia ser um objeto de análise, certo? E por último, você veria que a letra E, ela não cabe aqui para você fazer uma análise, porque a corrente vem, passa pelos dois diodos aqui, pelos LEDs dividindo, e você vê que então está contra o sentido permitido. Você não faria também nenhuma análise nesse circuito. Fechou, galera? Muito bem. Coisas que são importantes agora, antes de a gente resolver a questão, é você identificar o seguinte. Você percebe que a corrente aqui ela é dada em 1 miliampere. Isso significa dizer que você tem 1 vezes 10 a menos 3 amperes. Show? E você vê também que nos seus resistores você tem aqui, ó, 1,5 quilo. Então, é 1,5 vezes 10 à terceira ohms. Você vai perceber que quando a gente fizer a lei de Ohm aqui, o URI, o famoso URI, e multiplicar essas duas grandezas, você vai perceber que vai acabar cortando esse quilo-ohm com aquele miliampere, beleza? Só para você ficar atento a esses detalhes e ganhar um tempinho na prova. Isso é importante para você também ter essa malícia. Tá bom. Galera, vamos começar resolvendo aqui, olha só. Vamos pegar aqui a letra A e você sabe o seguinte, a sua bateria ela é de 4,5 volts. E o Enem pediu que para cada um desses LEDs tenha uma corrente de 1 miliampere. Ora, se cada LED tem uma corrente de 1 miliampere, meu jovem, você concorda comigo que então o total da corrente que o circuito está disponibilizando é de 2 miliamperes? Ou seja, o total é 2. Por que, Facina? Eu estou somando esse 1 mili com esse 1 mili, tem que dar 2 mili. Beleza? O que entra tem que ser o que sai. Então, se está saindo 2, tem que ter entrado 2. Fechou? Massa. Agora, vamos descobrir qual é a DDP nesse resistorzinho aqui, ó. A DDP nesse cara, vou chamar de UR. Você fala, ué, Facina, por quê? Porque não basta você ter só o Imax. Eu preciso também atender a DDP de 3 volts. Esse LED, ele precisa de 3 volts para funcionar. Então, olha só, nesse pontinho aqui do circuito, você tem 4,5 volts, que é da sua bateria. Quando a corrente elétrica passar por aquele resistor, você pode calcular qual foi a DDP que esse resistor, então, solicitou. Qual foi? Eu posso dizer que, então, o U daquele resistor é o R vezes o I. Sim ou não? Ou seja, é a nossa lei de Ohm. Então, o U daquele resistor deveria ser, ó, 1,5 vezes 10 à terceira, porque lembra que estava em quiloohms, vezes 2 miliamperes, 10 a menos 3. Como eu comentei com vocês, vapo, esse 10 à terceira corta com esse 10 a menos 3. E fica só a continha de 2 vezes 1,5. Resultado, isso aqui dá para a gente 3 volts. Significa dizer, então, que esse resistor, na hora que a corrente percorrer ele, ele vai solicitar 3 volts de potencial. Show de bola. Então, agora, peraí. Facina, eu tinha 4,5, eu dei 3 para o resistor, quanto que sobrou para cada diodo para mim? Sobrou 1,5 volts. Perceba que eles estão ligados aqui em paralelo. Então, beleza. Tá, não atende a condição que o Enem deu para gente. Beleza, então essa aqui não está valendo para gente. Beleza, galera, vamos para a letra B. Letra B, a gente vai fazer a mesma análise. Qual é a análise? Primeira coisa, tem que estar passando 1 miliampere por cada um desses diodos. Então tá bom, tá aqui 1 miliampere. Você percebe que agora os resistores estão em série com esses diodos. Será que vai atender? Vamos de novo. A minha bateria ela tem 4,5 volts. Significa que nesses pontinhos aqui em preto, cada um tem 4,5 volts. E quanto então em cada resistor está sendo consumido? Só que agora você percebe que a corrente mudou. De vez de ser 2, tem que ser 1. Então agora o U desses resistores, ó, vou puxar aqui para você aqui do ladinho, ó, vou escrever aqui. O U desses resistores é de quanto, hein? Vamos calcular. O U desses resistores agora, ó, tem que ser quem? Vou calcular aqui embaixo, ó. O U do resistor tem que ser 1,5 vezes agora 1. Já cortei o milho com quilo aqui para a gente ganhar um tempinho. Então vai ser 1,5 volts. Eita, então agora cada resistor está consumindo 1,5 volts. Significa dizer o seguinte, então, nesses pontinhos em verde, que é o que sobra para os LEDs, quanto que sobra? Então, você sabe, olha só, que aqui tem 4,5, cada resistor consome 1,5, 4,5 menos 1,5, você sabe, então, que 4,5 menos 1,5
vai dar aqui para gente os 3 volts. Então, beleza. Nesse pontinho aqui em verde, cada LED vai estar com seus 3 volts. Tá aí o seu gabarito que o Enem pediu. Fascinei a letra D. Poderia ser? Olha que não, galera. Por quê? Mais uma vez, se o Enem pediu para você que tem que ter 1 mA aqui nesse circuito, não sei como ele quer que tenha isso, porque é a exigência do diodo, é o máximo que pode ter. Então, perceba que nesse caso eu tenho 4,5 aqui, nós já calculamos que esse resistor vai puxar 1,5, então aqui sobraria 3 volts, sim ou não? Pô, Facina, atendeu. Galera, não. Porque o que acontece? Cada diodo precisa de 3 volts. Então quer dizer o seguinte, esse cara ele vai consumir 3 volts. Agora, 3 volts menos 3 volts, o que sobra bem nesse pontinho aqui de roxo, ó, é 0 volt. Perceba então que esse LED não liga e esse resistor também não funciona. O circuito deveria morrer ali. Então perceba que a letra D também não funciona para gente. Beleza, galera? Então, show de bola. Espero que você tenha gostado. Se você curtiu essa resolução, dá um like aí pra gente e acompanha o canal para mais resoluções como essa. Até mais, até a próxima.